Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Bem-aventuranças. Tiago, filho de Salomé, irmão de João, foi um dos grandes discípulos de Jesus. Queria fazer compreender as regiões espirituais elevadas com o seu modo de ser e desejava que a maior parte do seu tempo fosse dedicada ao aperfeiçoamento íntimo. Meditava sem perda de tempo em como fazer o melhor sempre, à procura da perfeição. Quando ouviu Jesus falar das bem-aventuranças, uma esperança cintilou em seu coração e junto dela o prazer de viver. Contudo, ouvia um sopro na intimidade da alma dizer: isso tem um preço. E realmente tem um preço, não na área comercial dos homens, mas o ouro do sacrifício, da educação, da disciplina e do trabalho constante no aperfeiçoamento espiritual. Enfim, na plena domesticação das forças da alma e do corpo. Tiago acreditava na luz, mas sabia que para chegar até ela teria de vencer as trevas que aparecessem com inumerosas características. O filho de Salomé tanto procurava a perfeição que, quando pensava em uma companheira que o ajudasse no barco da vida, visualizava-a cheia de encantos, expressando beleza e virtude em todos os gestos. Chegava quase a senti-la pelo poder engenhoso da mente. Eis que Tiago sentiu em seu coração vontade de visitar Betânia, e certo dia rumou para lá, demandando estradas, sem a presença de um amigo sequer. Não tinha receio da noite, pelo contrário, extasiava-se de felicidade olhando as estrelas da madrugada. E às vezes improvisava versos à lua, quando esta derramava sua claridade fria nos homens da terra. Avançava na estrada. Ao descer uma inclinação perigosa, olhou cuidadosamente onde poderia pisar com mais segurança. Súbito, sentiu no coração uma alegria diferente e começou a solfejar uma canção que lhe recordava os tempos idos de criança nos campos, junto ao rebanho, na famosa Betsaida. Sua cabeça, de repente, rodopiou no tronco do corpo. Seus olhos perderam muito do brilho e as pernas deixaram de oferecer apoio para a massa física. Não temeu. Procurou um velho tronco caído que o tempo esquecera de transformar em adubo. Sentou-se e lembrou-se de Deus, dando início mesmo em dificuldade a uma oração. Não viu coisa alguma. Tiago saiu do corpo físico com facilidade que nunca antes pensara. Não percebeu que estava sendo ajudado por alguém que no mundo espiritual trabalhava em silêncio. Tiago planou daqui, esforçou-se dali e viu as estrelas com mais brilho. Buscou a lua e percebeu com mais nitidez sua visão ampliada ao infinito. Isso fez ele vibrar com as belezas da criação. Do seu lado, descobriu um coxinha encantador, faiscando de luxo como um convite para sentar-se. E foi o que fez, com a rapidez que a necessidade de aproveitar o melhor exigia. Olhou com precisão e à sua frente apareceu, como por encanto, uma mulher de rara beleza e harmonia, que pediu para sentar-se ao seu lado. Tiago, meio confuso,
não sabia ao certo se estava sonhando ou se estava acordado. Apelou para muitas coisas que conhecia, no sentido de chegar à consciência do seu verdadeiro estado, mas não conseguiu. Foi dominado pelo ambiente e pela figura irresistível daquela personagem. A faceira mulher perguntou ao irmão de João: "O que viestes buscar nestas paragens?" E olhou para Tiago como se estivesse acendendo um vulcão nos lábios sensuais de paixão, de ardente desejo. Aproximou-se mais do discípulo, quase o tocando. Este, sem compreender bem a situação, viu uma saída. Conversar com aquela moça e descobrir onde e como poderia lhe ser útil. Antes que ele falasse, ela se adiantou com meiguice. "Como não? Podes me ser útil com mais propriedade dando-me teu amor. Não procuras uma mulher perfeita? Será que porventura falta alguma coisa em mim que a tua idealização esqueceu?" Tiago olhou mais para seus olhos, para que o coração não fosse tentado pelas formas da mulher. Na sua pele sensível, correu como que um fogo que ele não entendeu bem. Nada respondeu. A mulher segurou suas mãos com gentileza premeditada e fez-lhe esta declaração: "Tiago, meu amor, não queiras fugir do teu verdadeiro amor que espera por ti desde priscas eras. Por que envergonhar-te do meu corpo, se eu fui feita sem que pelo menos conhecesse as roupas? Será que os teus olhos estão tão endividados que, se me olhares do modo como a natureza me fez, vais pensar coisas que a moral dos homens não permite? Fica sabendo que esses homens que tanto pregam a retidão de conduta são hipócritas, que aconselham e não vivem, que mandam e não fazem, que escrevem e têm vergonha de ler, que vestem os melhores e mais ricos tecidos, mas que verdadeiramente gostam é de mulheres que esquecem o pudor e se desvencilham de algo que as cobre com facilidade. Atenta para isso. Chama-o na intimidade de lado. Eu sou tua, aqui estamos nós dois, e nós dois somos um pela força do amor. Não gostas tanto de pregar o amor? Eis aqui o teu, todo teu. Usa-o sem que a vergonha esfrie a tua vida." O discípulo, com os olhos sempre cerrados, demorava a raciocinar. Por fim sentiu-se melhor e pôde pensar no mestre por instantes, sem contudo coordenar bem as ideias, surgindo-lhe uma forma de pensamento. Somente vendo o brilho dos seus olhos, conseguiu dizer à moça: "Não sei com quem falo. Sei certamente que és filha de Deus. Peço-te por caridade que não me induzas a isso. Quero pensar. Amor não se faz de uma hora para outra. E eu não estou preparado para tal. Peço-te que me des tempo e que Deus aprove minhas atitudes. És realmente bela, e por vezes pensava em uma mulher que não fugisse a esse talhe. No entanto, apelo para o teu pudor e que desculpes a minha exigência." Quando ia se calando, a mulher, na meiguice peculiar,
à sua paixão, reforçou o que antes falara. Quando pensastes logo em uma dama para o teu convívio, esquecestes de vesti-la ou assim fizeste por achares melhor? E olhou dentro dos olhos de Tiago com um sorriso irresistível. Nisso, ia passando um viajante a cavalo que deparou-se com aquele homem já esticado no chão, com os cantos da boca denunciando grave enfermidade e derramando uma espuma leitosa. O homem desceu do animal e deu uma sacudidela em Tiago. Este acordou assustado e custou a voltar a si. Meio confuso, perguntou o que acontecera, onde estava, mas com o tempo vai descobrindo o que sentiu e a espécie de sonho na estrada de Betânia. Conversou com o Senhor que o amparou, agradeceu e seguiu viagem, já ao raiar do sol. Os dias em que Tiago ficou em Betânia pareceram anos. Voltou para Betsaida ansioso por encontrar João, Pedro, André e os outros e contar tudo o que acontecera com ele, pedindo socorro espiritual. E ainda mais, queria falar com Jesus. Tinha necessidade de conversar com o Mestre. A igreja de Betsaida guardava em seu seio todos os discípulos. Natanael, pelo leve gesto do Senhor, fez a oração da noite. E Tiago, irmão de João, filho de Salomé, perguntou a Jesus nestes termos: Mestre, o que vem a ser as bem-aventuranças? O Cristo, dentro do seu modelar comportamento, manifestou-se com satisfação. Tiago, as bem-aventuranças, meu filho, alcançam na terra sempre os sofredores que reconhecem na dor lições indispensáveis de aprimoramento espiritual. As bem-aventuranças no mundo aproximam-se daqueles que, mesmo diante de auras provas, dão todos os testemunhos de fidelidade, de esperança e de amor, como prêmio dos céus. As bem-aventuranças descem aos homens para confortar os que vêm marcados ao mundo por doenças que vencem o tempo e que os acompanham até o túmulo e que sabem com coragem suportá-las pacientemente, tirando desse estado normas de vida singular, de maneira a nunca esquecer a bondade do Criador. Não pode ser bem-aventurado ou alcançar as regiões resplandecentes como parte integrante dos anjos, se não passares por testes que te comprovem as qualidades. Há muitas pessoas que se revoltam com facilidade diante da dor, mas esquecem-se ou ignoram que somente ela desabrocha na alma e o esplendor da luz celestial. A tendência de quase todo ser humano é fugir à disciplina por desconhecer seus benefícios. É muito agradável a quem ouve falar com uma pessoa cheia de delicadeza, de cujos lábios desprende sempre um sorriso acompanhado de amor. Mas, por certo, não atina com os modos pelos quais essas posturas foram aquinhoadas e quanto trabalho custaram essas conquistas. Uma joia, depois de pronta, é muito valiosa e costuma juntar em torno de si muita gente a admirá-la. Porém, à procura desse tesouro,
poucos são os que persistem, entregando-se a duros trabalhos consecutivos, às vezes até durante toda a existência, para pôr as mãos em tais preciosidades. Tiago ardia por dentro. Vinham à sua mente muitas recordações, mas falar ali daquele assunto seria uma falta de pudor ou mesmo de educação. Esse fala ou deixa para depois, tomou seu tempo e a sua mente se perturbou por simples convívio com as sombras. O mestre interrompeu seu silêncio com as seguintes considerações. Tiago, não nos compete julgamento algum. Julgar é privilégio de Deus por ser Ele a onisciência universal. Entretanto, avisar àqueles que correm certos perigos de perder valiosas oportunidades é ajudar, é dar-lhes bem-aventuranças. Assim como a luz do sol passa por uma pequena fresta mostrando sua claridade, qualquer pequeno obstáculo à sua frente forma sombra. Nós poderemos desenvolver um simples pensamento de maneira a tomar forma grandiosa do bem no reino da terra. Mas, se facilitarmos, as ideias inferiores poderiam encontrar acesso em nossos corações e invadir os domínios dos nossos sentimentos. Certamente que no mundo existem muitos escândalos. É certo também que, por enquanto, a terra ainda precisa deles. Mas quem se fizer de seu instrumento sofrerá as consequências ceitil por ceitil. Compactuar com o mal é ser maléfico. Ceder à inspiração das trevas é ser trevoso. Alimentar ideias contrárias à moral é aliar-se ao malfeitor. Todo tempo é tempo de sair das garras da ignorância, mas sem o esforço do prisioneiro, os grilhões não se partem. O que pensas em perguntar, já achaste resposta na fala dos teus companheiros, e as respostas dadas, tu já as conhecia. Já tive a oportunidade de falar sobre a força do pede e obtereis. E isso no campo do mal tem resposta ainda mais imediata. Da mesma maneira que formaste as tuas ideias, ao se referir aos teus antigos pensamentos, a vida te ouviu. E algo idêntico apareceu com os mesmos detalhes que o instinto animal se esquecerá de cobrir. A humanidade ainda não está preparada para viver uma vida de maior simplicidade, com relações mais íntimas de uns com os outros. Mas a evolução irá oferecer mais tarde os meios de ver sem desejar, de tocar sem possuir, de agradar sem escandalizar. O verbo do mestre se acomodou, permanecendo no ambiente uma irradiação suave e penetrante.
estimulando os que ali se embebiam das belezas imortais da vida espiritual. Jesus assumiu nova posição e ofertou aos discípulos outros valiosos conceitos, enunciando assim: meus filhos, que Deus vos abençoe. Eu espero que vós todos sejais bem-aventurados por tudo que fizerdes, em tudo que viverdes, e que ao lado da execução da vida esteja firme a vigilância, de sorte a todos viverem bem e, acima de tudo, desfrutarem a vida com sabedoria e amor. Adiante, ficareis sabendo que toda a armadilha que fizeram para vós prenderam os próprios causadores. E Deus, sendo Pai de todos, não esquecerá de colocá-los também no seu reino e na sua graça. Igualmente ser-lhes-ão dadas todas as bem-aventuranças, desde quando resolverem conquistá-las pelo amor. Toda manifestação contrária às leis de Deus são ilusões passageiras que o tempo nos faz esquecer. Mas é indispensável que no momento em que estais vivendo, saibais como deveis viver. O canto do pássaro de luz silenciou. Judas Tadeu e Judas Iscariotes estavam curiosos com a lição da noite. Mas Tiago não deu tempo aos 2 discípulos de o procurarem e desapareceu naquela noite, ninguém dando notícia dele. Que Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me
vai nascendo amor, doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã luar, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida e generosa